Oi, seja bem-vindo a mais um encontro 7 a 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje nós vamos encerrar nossa primeira parte, a introdução à teologia da obra que temos estudado, falando sobre o tema da relação que há entre a Escritura e a autoridade. Em que consiste a autoridade da Igreja? Em que consiste a relação dela com a Bíblia Sagrada? Como que nós sabemos quem está com a verdade, como a verdade da palavra de Deus e da revelação bíblica e do conteúdo de fé são apresentados para nós? Qual é a relação que há entre a igreja e a Escritura Sagrada? São questões como essas que nós vamos acompanhar agora. No capítulo 8º da introdução da obra Somos Todos Teólogos, o autor Sproul discorre sobre a Escritura e a autoridade. Uma relação que encerra um grande debate e revela pontos de vista diferentes entre católicos e protestantes. O debate histórico basicamente gira em torno da questão da autoridade. O Concílio de Trento, capitaneando a Contra-Reforma da Igreja Católica Romana, questiona a autoridade suprema da Escritura Sagrada e eleva com igual peso a autoridade da tradição. Para a Igreja Romana, a fonte de autoridade para os cristãos é uma fonte dupla, tanto a Bíblia quanto a tradição. O debate se estendeu durante muito tempo. E a expressão que foi colocada em latim nos documentos parsim, acabou sendo substituída pela expressão e, demonstrando, portanto, que há uma relação na tradição romana muito próxima entre a Escritura e a tradição. A Escritura e a tradição são duas realidades que explicam ou falam conteúdos de fé, mas para a Igreja Romana, essas duas fontes caminham próximas. Na prática, ocorre que a tradição acaba por suplantar a Bíblia pelo silêncio. Naquilo que a Bíblia não fala, a tradição romana vê a autoridade suficiente da Igreja de estabelecer dogmas e credos mesmo sem ter conteúdo bíblico específico, como, por exemplo, questões como a Imaculada Conceição de Maria e outras tantas. Para a Igreja Romana, a Bíblia é filha da Igreja. Foi a Igreja que fez a Bíblia, sobre o tema que nós conversamos anteriormente do cânon. Entretanto, quando olhamos a Escritura Sagrada, percebemos que pelo seu próprio texto, somente ela, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus e deve ser juiz de nossas consciências. Toda interpretação e toda autoridade humana está sujeita ao conteúdo bíblico. A própria Igreja Romana traz sobre si e arroga sobre si um peso de autoridade que supostamente viria de uma sucessão apostólica de Pedro até os dias de hoje. Esta controvérsia não se dá exclusivamente com os protestantes. O grande cisma ocorrido em 1054, um dos motivos foi porque a Igreja no Oriente não reconhecia no bispo de Roma uma autoridade universal. E aí ficou a controvérsia petrina. Até que ponto Pedro é ele mesmo a autoridade, segundo as palavras de Cristo, que sobre esta pedra constituiria a Igreja do Senhor. Bem, nós vemos que na própria definição da formação do cânon, há uma afirmação importante para nós entendermos que a Igreja fez lá no quarto século. A Igreja falou, nós recebemos este cânon. O que demonstra que a Igreja não foi a formadora do cânon, mas aquela que reconheceu os livros como inspirados. São estes que nós recebemos, mostrando que, portanto, sua autoridade é derivada da própria autoridade da palavra de Deus. A Igreja primitiva reconheceu a autoridade do cânon sagrado e por isso mesmo a delimitou, para que não houvesse dúvidas de quais são os elementos essenciais à autoridade final sobre as disputas de fé. A autoridade da Escritura é suprema. E as demais autoridades, inclusive eclesiásticas, são, portanto, subordinadas pela autoridade somente da palavra de Deus. Aquilo que exegeticamente, ou seja, que biblicamente se pode sustentar, é que deve ser objeto de
crença e de prática. Isso me faz lembrar da afirmação clássica do reformador João Calvino, que diz: quando a Escritura fala, eu falo. Onde a Escritura cala, eu calo. O conteúdo da Escritura Sagrada é o conteúdo do próprio elemento de fé. A teologia que nós vemos na verdade da palavra de Deus ensina que estas verdades da palavra é que são a base do conteúdo de fé da igreja. A Bíblia não nos comunica ideias abstratas que precisam de interpretações de autoridades que as convalidam ou as ensinem, não. Nem mesmo ideias gerais. Pela realidade dos prolegômenos, ou seja, da base da autoridade, da revelação dada por Deus para nós percebemos que o escopo bíblico como um todo nos mostra as verdades reveladas de Deus. A crise é quanto ao conteúdo da Bíblia e o seu significado. Questões ligadas à datação, à cultura, à linguagem da Escritura relacionada aos prolegômenos nos ajudam a entender os contextos, mas é o próprio conteúdo da Bíblia que é o nosso objeto de fé. Portanto, uma boa teologia, uma teologia segura, cristã, firme e digna de confiança, deve nos levar ao entendimento do conteúdo bíblico mesmo e por si mesmo. E não pode colocar como elemento fundante ou essencial de fé ensinos estranhos e ideias estranhas à Escritura que não sejam claramente definidas ou claramente deduzidas a partir do texto bíblico. A necessidade, portanto, principal da igreja é a necessidade de regras específicas e precisas que nos auxiliem numa boa interpretação das Escrituras Sagradas, aquilo que nós chamamos da hermenêutica bíblica. Que o Senhor nos ajude a nos submetermos à sua autoridade na Escritura Sagrada.